Bom, eu irei falar agora sobre a parte mais teórica do nosso projeto, a respeito da estrutura do nosso microcontrolador. O nosso microcontrolador terá primordialmente uma região de entrada de dados, onde essa região ela poderá ser trabalhada de duas formas: no modo operação e no modo programação. No modo operação, somente a memória será ativada. Já no modo programação, tanto a ULA quanto o acumulador estarão ativados para funcionar. Agora vamos explicar. A memória, ela é uma memória de 4 bits que pode armazenar até 16 posições, ou seja, tem 16 endereços e regiões de memória para armazenar. Ela trabalha junto com o contador. Para que serve o contador? O contador serve para passar de forma automaticamente as posições de memória. Vamos a um exemplo. Quando passamos uma informação para a primeira posição de memória, quando formos armazenar novamente, o contador irá passar automaticamente para a próxima região de memória, ou seja, para a segunda região de memória, e fazendo com que seja operado de forma automática, não necessitando do trabalho do operador. Já a ULA, ela foi programada para fazer operações aritméticas básicas, como a soma, subtração, multiplicação e divisão, assim como a comparação de bit a bit para saber se o número é maior ou menor que o outro. Também tem um acumulador. O que seria um acumulador? Um acumulador seria um registrador, ou seja, como fosse uma região de memória, que trabalha em auxiliar com a ULA. Ou seja, quando iniciamos primordialmente, colocamos no modo programação, nós entramos com um valor que será trabalhado na ULA. E esse valor, dependendo da operação que nós colocarmos na memória, que será injetada na ULA, irá pegar esse valor, ou seja, um valor B qualquer, e irá trabalhar com o que estiver no acumulador. Para não ocorrer problemas, no início, o acumulador é zerado, ou seja, para que a primeira operação seja só para fazer um bypass direto para o acumulador o valor de B, para que não ocorra nenhum problema. E assim por diante, vai fazer uma operação de B com A, e esse valor será jogado diretamente no acumulador e também na memória, de forma automática. Bem, agora eu vou explicar como o funcionamento do microcontrolador. Ele foi desenvolvido, como já foi dito na plataforma de simulação, o LabVIEW da National Instruments. Aqui essa parte aqui vai estar disponível, vai estar zipado, projeto de laboratório de circuitos. Aqui eu já extraí, vou abrir agora. Aqui a pasta aqui que para ser aberto o projeto completo é essa primeirinha pasta aqui, primeiro projeto completo. Dá 2 cliques. Aí ele vai carregar todos os subprojetos contidos nele. E aqui essa parte é a parte de execução do microcontrolador, a parte superficial dele. Bem, aqui do lado nós temos uma legenda indicando as operações que nosso microcontrolador executa. Aqui do lado nós temos números em binário, que vai de 0 a 7, e cada um corresponde a uma operação executada pelo microcontrolador. Aqui no caso 0 representa a adição, o número 1 corresponde à subtração, o 2 à multiplicação, o 3 à divisão e assim por diante. Nós temos também as funções que compara, número é maior ou não, e paridade ímpar nas duas entradas. Aqui nós temos a entrada B, que é a entrada do projeto, que é a entrada
de dados que tem lá no projeto. Deixa eu abrir o projeto aqui. O projeto também vem aqui na ULA, na nossa pasta. Aqui o projeto nome PDF é ULA. Aqui o nosso projeto completo está aqui embaixo aqui. Bem, esse dados chaves aqui é o que vai entrar para a entrada B no caso da ULA e o dado que vai para a memória. Ok? Que no caso esse dado eu chamei das entradas B, vai de B3 a B0, que corresponde ao número que você vai entrar, que é o mais significativo e o menos significativo. Esse número é em binário. Aqui nós temos os módulos que a gente vai usar, como tem uma entrada para dois lugares, para a memória e para a ULA, que é o acumulador, representa o acumulador, esse display. Então a gente tem que controlar para onde é que a gente está mandando, se é para a ULA ou para a memória. Aqui essa seleção é feita pelo MUX, que controla para onde a saída dos dados, se vai para a ULA ou para a memória, para a RAM. E também o modo operação, que é o modo que usa o computador, ou o modo programação, que usa a entrada aqui manualmente da seleção de endereço de alocamento para a memória. Aqui nós temos o botão, se esse botão é de leitura, só vai gravar na memória se esse botão estiver lendo. Se não estiver lendo, a gente pode dar um pulso de clock e ele não vai gravar. Ok, agora vamos ver o diagrama de blocos. Para ver o diagrama de blocos, a gente vem aqui na parte Windows e vai aqui, diagrama de bloco. Ou então dá um Ctrl E. Aqui é o nosso circuito. Aqui essa parte aqui é a ULA, é onde acontece todas as operações, todo o processamento das operações. Aqui é o circuito da memória, se esse circuito está compactado, está encapsulado. Aqui é o contador. Aqui é os switches da entrada B, que é o switch para seleção no modo programação dos endereços da memória. Aqui é o MUX que a gente fez, o multiplexador, para a seleção do modo ULA ou RAM ou do modo operação programação. Aqui nós temos o acumulador. Aqui é o acumulador, que a entrada do acumulador recebe a saída da ULA, como vem aqui no projeto dizendo. A saída da ULA tem que vir para o acumulador e a saída do acumulador tem que retornar para outra entrada da ULA, que é como nós fizemos aqui. Ok. Aqui nós temos um decodificador, porque como a saída o número que está armazenado nesse acumulador, esse acumulador é feito com flip-flop JK, que são INDs e NANDs conectados. Tem esse circuito, tem livros de circuitos digitais ou arquitetura de computadores, alguns livros, e cada circuito desse aqui é o mesmo circuito que está aqui, é o mesmo circuito repetido 4 vezes, cada um armazena 1 bit. Como são 4 bits, a gente repete esse circuito mais 3 vezes. E a saída é um número binário, e para converter a gente usa um decodificador, um BCD, de 7 segmentos, para converter em hexa. Que eu mostro esse decodificador também pode ser feito facilmente usando a tabela da verdade e fazendo aquelas operações lógicas. Aqui nós temos mais entradas AND conectadas logicamente para poder fazer a codificação do número da codificação do número binário para hexadecimal. Ok. Aqui é o contador. Esse aqui é um contador crescente síncrono. Esse contador também tem alguns livros, vem o circuito dele. É fácil de fazer. Isso aqui conta de 0 a F, que é em hexa, na ordem crescente. Cada bloco daqueles tem esse mesmo circuito.
esse circuito com endes e nodes tem nesses 4 blocos. Aqui não é um multiplexador. Aqui abriu o diagrama de bloco dele. Que esse multiplexador ele é feito com endes. Aqui é o seletor. Esse select, ele está ligado em uma parte desse grupo de endes e a outra tá com esse select, só que está barrado. Por quê? Se o select está em nível alto, essas endes ficam em nível alto, fica aqui 1, e a saída vai depender da outra entrada, o que está vindo desse switch aqui de baixo, que é o switch que recebe os endereços dos switches manualmente ou do contador. Por isso o MUX. Aqui um representa o contador e o outro os switches para fazer inserindo manualmente. Por isso que determina o modo de operação e programação. Aí se está em nível alto aqui fica em nível alto e aqui fica barrado. Esses outros grupos fica barrado. Se tem 0 numa entrada de uma end, a saída é 0. Então aqui fica desabilitado. Se aqui está em nível baixo, 0, essas aqui desabilitam e essas daqui ficam habilitadas, porque está com uma note aqui, está barrado. Esse outro multiplexador também é o mesmo circuito. Aqui embaixo tem a ULA. Cada bloco deste corresponde às operações soma, subtração, multiplicação e divisão e as de comparação e de paridade. O circuito da soma é um circuito simples. Dá para fazer também fazendo com a tabela da verdade, a lógica toda de soma de números binários. Aqui a gente tem o primeiro circuito. Para a soma do primeiro bit é mais fácil. Já a partir do segundo a gente tem que inserir algumas coisas a mais, como no caso do carry. Tipo, a gente tem que contar com carry e o circuito fica um pouquinho maior, mas a gente usa XOR e ENDs e OR também. E esse mesmo circuito é repetido para os outros bits. Como nós teremos um número de 4 bits, nós repetimos mais 3 vezes, formando 4 circuitos. Aqui é o circuito da subtração. Circuito também não tão difícil. Faz também pela tabela da verdade, como todo outro circuito. Vou fazer uma operação aqui. É o circuito aqui faz a subtração do primeiro bit. E se tiver um overflow, a gente já vai contar na próxima subtração dos próximos bits. E isso vai até o próximo. Até se der um overflow, vai dar um estouro, um bit. A gente pega esse mesmo circuito e repete mais 2 vezes aqui, no caso, forma 4 bits. O da multiplicação é um circuito bem mais complicado. O sistema da multiplicação binária é o mesmo sistema decimal, multiplica número por número e depois soma os resultados. Também são portas lógicas. Essas portas aqui são XOR ou exclusivo. Essas aqui também são portas AND, para saber que esses aqui são os compound, aí que ele recebe mais de 2 entradas, pode receber quantas entradas você determinar. Para saber que porta lógica é essa, a gente vem em change mode e verifica o que está marcado aqui, no caso AND. Então isso é uma AND. Que é o circuito da divisão unido, diagrama de bloco, dá uma maximizada. Que é o circuito da divisão bem maior. Cada compound desse. Esse aqui é uma AND.
são várias ends, que é o passar aí para fazer a divisão do primeiro de cada bit. Um circuito mais extenso. Porque os outros pode estar baixando aí o arquivo, dando uma olhada. Isso aqui é o clock, ele que comanda cada pulsagem do multiplexador, da ULA, do acumulador, do contador, da memória, tudo usa o mesmo clock. E aqui a memória, é uma memória de 4 bits e tem 16 posições, armazena até 16 valores. Aqui é o seletor da memória, o endereço para onde é que vai. Aqui é o botão que lê, que é o botão que vai gravar, que só grava se esse aqui estiver ligado, estiver lendo. Ok. Aqui são os dados, a entrada de dados, que são os switches que vão mandar os números para onde esses switches determinam que esses números vão. Cada bloco desse é um flip-flop, flip-flop JK, flip-flop simples. Aqui nós temos 64 flip-flops. Aqui nós temos alguns. Aqui tem um multiplexador, um demux, fazedor de circuito. Aqui o circuito do flip-flop normal. E esse circuito é repetido 64 vezes. E agora eu vou demonstrar como é que o funcionamento desse microcontrolador. Aqui, para a gente rodar o programa, a gente vai ver nessas duas setinhas aqui, formando um ciclo. Clica nela, ele vai compilar e vai executar logo em seguida. Bem, aqui a gente vê o select, ele está no modo ULA, ou seja, o número que eu mando botar aqui, quando eu der o clock, ele vai mandar fazendo essa operação. No caso aqui não representa nenhuma operação, ele vai fazer esse número, no caso aqui é um 6, vai mandar 6, vai dar um lixo, porque aqui não representa nenhuma operação. Então primeiro a gente vai fazer o nosso programa, a gente vai mandar as operações para a memória. A gente tem que, para mandar, o contador vai fazendo essa mudança de posição automaticamente, mas ele só vai gravar se estiver lendo. Então, primeiro nós iremos fazer uma soma que corresponde ao número 0, que 000, 000, 000, a gente manda o 0 para a primeira posição, uma adição. Ok. Então na segunda posição nós queremos fazer uma multiplicação. Multiplicação 0, 1, 0. 0, 1, 0, que é o número 2. Te dá um clock 2. Ele armazena na segunda posição 2, que corresponde à multiplicação. E logo em seguida nós queremos fazer uma subtração, que é o 0, 0, 1, 0, 0, 1, que é o número 1. E o clock vai fazer essa mudança de endereço automaticamente. E no endereço 3 agora vai acender o E1 e o E0. E aqui vai aparecer o número 1. Pronto. Eu botei um programa, botei as operações. E agora eu vou fazer entrar com os dados para usar essas operações. Então eu mudo, modo ULA agora. Aqui agora está no modo programação. Vou ter que mexer e selecionar os endereços manualmente aqui. Como foi armazenado na primeira posição, uma adição, que é o 0. Então eu vou fazer 3 mais 0, dá o número 3. Ok. Vamos somar mais uma vez com o 2. Tem que dar 5, porque está somando. Foi 3 mais, o 0 corresponde ao mais.
5, que é o que está entrando mais o que está no acumulador. Então, agora a gente vai para a segunda posição, que é uma multiplicação. 5 vezes 1 dá 5. Ok, não mudou. Agora 5 vezes 2 é 10. Quem é hexa? É A. 5, 2 corresponde a vezes. 5 vezes o número 2, que é o que está entrando, tem que dar A. Deu A, certo. Agora vou fazer uma subtração. Está na terceira posição. Subtração corresponde ao número 1. Então eu faço 10 menos 6. Então, 4. Bem, agora para fazer mais outras operações, vocês podem estar usando aí nosso circuito e fazer operações que desejar.